Olá, é um prazer ter você aqui novamente no Seven. Nesta aula eu falarei sobre o tempo do crime, um momento em que acontece o crime. Prazer estarmos juntos. Meu nome é Martorelli Dantas, eu sou doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e este é o Seven, um curso de Direito Penal e Direito Processual Penal, cujo propósito é levar você o maior número de informações sobre as ciências criminais. No último encontro, no último vídeo, você deve ter assistido ontem, lembra a metodologia do Seven? Assistir um por dia e ir acompanhando com a leitura da legislação, resolvendo questões. No vídeo de ontem você me ouviu falar sobre a questão da lei excepcional e da lei temporária. Queria trazer como ponto de partida para a aula de hoje a rememoração de dois aspectos. Em primeiro lugar, a lei penal, ela tem uma prerrogativa que a distingue de todas as outras formas de lei. Ela retroage para incidir sobre um fato que aconteceu antes da sua vigência, desde que essa retroatividade, que essa retroação tenha por objetivo beneficiar o réu. Então foi isso que aprendemos. Se antes mesmo da lei entrar em vigor, em vigência, o indivíduo praticou uma conduta e agora a nova lei é mais favorável a ele, esta lei retroagirá, incidindo sobre a conduta praticada outrora. Qual é a única exceção a esta regra geral? É quando a conduta foi praticada durante um período em que vigia lei excepcional ou lei temporária. Isso é exatamente o que nos diz o artigo 3º do Código Penal. O artigo 3º do Código Penal coloca esse limite à retroatividade da lei penal. Ela sempre retroagirá desde que seja mais favorável ao réu. Contudo, isto não ocorrerá se a conduta foi praticada durante a vigência de lei excepcional ou de lei temporária. Lembra, lei temporária é aquela cujo termo, cuja revogação, a data da revogação já está especificada em seu teor, enquanto a lei excepcional é aquela lei que tem uma circunstância, uma situação pré-estabelecida. Vamos dar dois exemplos. Imagine que uma lei estabelece que ela vigorará até o dia 31 de dezembro do corrente ano. Então, quando chegar este dia, ela se autorrevogará, voltando a vigir a lei que estava suspensa em seus efeitos pela vigência da lei temporária. Agora, imagine uma outra situação em que a lei prevê que ela vigirá enquanto permanecer a situação de calamidade, as enchentes, e a gente não pode saber quando as águas baixarão para que a nova lei, para que esta lei excepcional deixe de vigir, voltando a vigir a lei cuja eficácia foi suspensa pela lei excepcional. Então, vamos guardar isso para que a gente não tenha a ideia equivocada de que a lei penal sempre retroagirá em favor do réu. Ela faz isso, mas devemos excetuar as situações em que a conduta foi praticada durante a vigência de lei excepcional ou de lei temporária. Chegamos agora ao momento mais importante desta aula, que é a leitura para você do artigo 4º, que fala sobre o tempo do crime. Acompanhe comigo a leitura. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O que pretende o Código Penal estabelecer com isso? Quer estabelecer que o Código considera o momento do crime aquele instante em que foi praticada a ação ou a omissão que gerou a produção do crime, que deflagrou o conjunto de resultados que dizem respeito ao crime. Então vejamos, aqui nós temos a teoria da atividade, não a teoria do resultado. Não se considera o crime praticado quando
se realiza o resultado, quando se consuma o resultado pretendido, nem nós teríamos a teoria mista, que tanto vale a atividade, a ação, quanto vale o resultado. Não, o Código Penal claramente adotou a teoria da atividade. Então, quanto ao momento do crime, deve-se levar em consideração aquele instante da ação ou omissão em que se praticou a conduta típica, a conduta descrita no tipo penal. E há aqui duas observações importantes. A primeira observação é para aquilo que nós chamamos de crime permanente. Ora, se o crime é permanente, vou te dar o exemplo do sequestro ou cárcere privado. Quando é que se considerará realizado este crime? Ora, durante todo o tempo em que permanece a conduta delitiva. Ora, cerceou-se o direito ambulatorial, o direito de ir e vir do indivíduo. Durante todo o tempo em que permanece essa situação, está sendo praticado o crime. Porque se o Código disse que é o momento do crime, aquele da ação ou da omissão em que se realiza a conduta típica, no caso do crime permanente, está sendo realizada ao longo do crime. A segunda observação que eu gostaria de fazer é quanto à omissão. A omissão, ela é penalmente relevante em duas hipóteses. Na primeira hipótese é quando esta omissão é definida pela lei, deixar de socorrer, o crime de omissão de socorro. Então, o próprio tipo penal descreve a conduta omissiva, deixar de fazer aquilo que a lei determinou. Determinou que quem quer que encontre outra pessoa carente de socorro, carente de ajuda, pratique isso. Mas há também a figura do garante. E a figura do garante é aquele indivíduo que tomou para si, assumiu a responsabilidade de evitar que o crime se pratique, que o crime se realize. É o caso, por exemplo, do indivíduo que é o salva-vidas, que assumiu a responsabilidade. É o caso, por exemplo, da empregada doméstica que toma conta das crianças e que assumiu a responsabilidade de velar por elas na ausência dos pais. Então, nestes casos, a omissão que é penalmente relevante, que é aquela que realiza a descrição penal e aquela que o indivíduo chamou para si a obrigação de evitar o resultado do crime, é neste momento em que aconteceu a ação ou omissão que devemos considerar praticado o crime. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Queria pedir a você para se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso vídeo e fazer perguntas, mandar suas dúvidas. É um prazer estarmos juntos. Grande abraço!